Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra? Essa parábola aqui do juiz iníquo fala sobre um juiz que não temia nem o homem e nem a Deus. Ou seja, ele não era crente, não era evangélico, ele era um juiz estudado, um juiz com importância, com condições boas, mas a parábola diz que o dever de sempre nós orarmos e nunca desfalecermos, ou seja, nunca parar, nunca cansar de orar. Como eu sempre falo, oração, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. É só na igreja? É só aqui? Não, é todo momento. Você está lá no trabalho, você está orando no escritório, você está na fábrica, tem lugar que você não pode orar de voz alta. Esse número da Bíblia? É, 1 Tessalonicenses 5,17. Vou procurar. Tem lugares que você não pode orar alto, mas você em pensamento, você pode orar. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente. Deus é o único que pode ouvir nossos pensamentos. É Deus. O diabo, ele não tem o poder. Ele pode ver as suas atitudes. Por exemplo, você pega uma bolsa, você sai todo dia de manhã para trabalhar. Ele sabe que você pegou a bolsa para pegar o ônibus, as suas atitudes. Quando alguma situação, ele sabe as atitudes, mas o seu pensamento, ele não pode ouvir. Deus, ele pode. Então, o dever de sempre orar sem desfalecer, dizendo: havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum, além de ser idólatra, ou seja, assim, ele tinha um estudo, mas ele não respeitava nem a Deus e não respeitava homem nenhum, ou seja, ele era soberbo, altivo. Porque tem pessoas que tanto estudam, e Deus permite, abre as portas, prospera, mas vem a soberba, a altivez, né? Quer ser melhor do que o outro, não respeita os humildes, não respeita o pobre, não respeita a ninguém. Se nem a Deus respeita, quanto mais aos homens. Ele é soberbo, altivo. Trouxe a glória dele transferiu a glória de Deus para ele. Quantos estão assim? Lá, você te vê lá em cima, nos governantes. Tem o poder de mudar a lei, de transformar, de tirar do pobre, de usufruir o que é do humilde, da assim na terra. Mas havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Ou seja, faze-me justiça. Essa viúva oportunava esse juiz. Ela morava na mesma cidade que ele. Eu conjecturando, eu creio que toda vez que ela via ele: juiz, faze-me justiça. A minha causa. Ela era uma viúva. A Bíblia não relata qual a causa que ela tinha. Mas eu conjecturando, eu creio que poderia ser. Não está aqui na Bíblia. Ela é uma viúva. Poderia ser uma pensão. Poderia... Desculpa.
no inventário de uma casa, alguma coisa dela estava na justiça, alguma causa grande. E ela todo dia lá oportunava o juiz. E o juiz, e aonde ele ia passar, ela ia, juiz, faz-me justiça. Juiz, a minha justiça. Já aconteceu isso com você uma vez? Eu já tive causas minhas ganhas pelo glória e honra do Senhor. Mas eu tive que orar muito. Muitas causas grandes e pequenas, irmão. Se é difícil para o ímpio, imagina para o crente também que é. Mas o Senhor sempre nos dá vitória. Tudo que nós conseguimos, conquistamos, não é no dia para o outro não, né, irmã Maria? Eu aceitei Jesus hoje, é só vitória. A porta vai abrir, a causa vai ser ganha, o juiz já vai ter o martelo, irmã, é só vitória. O filho vai sair do tráfico, a filha vai parar de se prostituir, o marido sair da cachaça do botequim, a briga vai parar e vai ser só logo, só vitória. Não, irmão. É muita oração, muito jejum, muita súplica, subindo a colina, descendo, vigília. Mas isso tudo não é meu joelho, irmão, não é meu joelho, não, é Jesus. Ganhamos a causa porque Jesus bateu o martelo. E aqui ela oportunava ele dia e noite. Não é assim com a nossa vida? Senhor, olha a minha causa. Está ali, Senhor, olha naquele filho, olha aquela filha. Senhor, olha a minha casa. Mas eu não desisto não, Senhor, eu vou continuar orando sem cessar. Vou continuar orando, porque eu creio que lá na frente vai ter vitória. É a fé, Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é pela fé. Não foi possível a irmã sair daquele lugar lá, Deus tirou com garra, com raiz de tudo. Lá do tráfico, lá do cárcere, da maconha, da cocaína, Deus foi lá, o mundo falou assim, não tem jeito não. E esse aí tá bom, vai morrer. Para de orar, não tem jeito, enquanto a vida é a esperança. Aleluia. A irmã continuou, crendo, está caminhando nessa vida, como peregrinando para cá, para Jerusalém. Se batizou, desceu as águas. Quanta peleja foi para batizar? Quanta luta. Até no dia do batismo. O inimigo usou até aqueles peixinhos. O sangue vai estar arrependido. O sangue de Jesus assim, desse tamanhozinho. Atribulado. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu estava assim, ó. Queria estar dentro do meu pé. O sangue de Jesus tem poder. Mas queria estar dentro do mas Deus foi tão bom, foi um peixinho pequeno. Mas se fosse uma cobra, um jacaré. Tinha saído dali sozinho. Mas Deus foi tão bom. E a gente conseguiu concluir a Kombi para subir lá ao morro. Falei, o anjo foi lá e empurrou a Kombi. Ô, glória, chegamos lá em cima, lá no morro. Irmão, não foi foto não, irmão. Não foi não. Mas o Senhor foi conosco, eu estava lá em oração. Eu creio que as irmãs estavam em oração. Até a gasolina, não vou falar nem na gasolina. Ele está gravando, mas o sangue de Jesus tem poder. Deus deu vitória até na gasolina, irmão. Então, irmão, a Deus não parou até o carro, viu o Senhor parou do lado? Quer ajuda aí, irmão? Qualquer coisa, quer ajuda, tá perdido. Quer uma ajudinha? Deus enviou o anjo, irmão. Deus enviou o anjo para ajudar. Um rapaz parou com o carro. Deus enviou um anjo para empurrar como que casquetou lá no morro que subir. Tinha muito. Irmão, é Deus puro na terra. Deus é muito bom. Chegamos lá naquele sítio. Que pensa, irmão? Tomamos café. Deu para todo mundo, sobrou. Que crente ele não bebe, não fuma, mas come. Mas glória a Deus, foi bênção. Maná lá. Comemos, bebemos, tomamos nosso cafezinho. Fizemos a liturgia do culto. Foi benção, e mais benção ainda, você que está online, foi uma alma, uma virou e falou assim, eu quero se batizar, gostei. É isso que é a recompensa, o nosso trabalho. O trabalho da nossa mão, da minha mão, da sua mão, meu marido, não é em vão. Quando você evangeliza, quando você prega, vai passando pela comunidade, você prega, você fala de Jesus para aquela que está se viciando, para aquele que está no tráfico, para quem está no vício, na prostituição. Ah, mas é tão difícil. Quantos anos eu evangelizo essa pessoa? Eu cansei. Tem pessoas que é assim. Não tem jeito. E a minha neta, uma semana passando mal, não grava de mim de jeito nenhum. Pode falar o testemunho que está gravando. Pode falar, irmã. Uma semana, minha neta no hospital para baixar a pressão. Por honra e glória de Jesus, no dia do meu batismo, ela nasceu. Aleluia, irmão. Jesus, ela nasceu. Aleluia, glória a Deus. Qual o nome dela que a gente estava orando, irmã Marli? Alice. Alice. Estava no hospital mais de uma semana, o quarto amarrado. Tá que oração. Lasca a oração. E
E orando, todo dia de manhã a irmã Marli veio aqui orando, clamando, pedindo pela Alice. Senhor, eu vi a Alice lá no hospital. Um anjo lá no hospital, tira esse impedimento para esse neném nascer. Que luta para esse neném nascer. Nasceu, sabe quando? No dia do batismo da irmã Marli, está dando testemunho. Vai ser lembrado. Toda vez que essa menina fazer aniversário, foi esse dia que eu me batizei. A data marcada. A data marcada para... E nasceu Alice. Eu creio que o nome dela vai ser Alice Vitória. Mas me não esqueceu, toda arrepiada. Olha, foi bênção, irmão. Foi Deus puro na terra, na ida, na volta. Deus muito bom, irmão. Quando eu esqueço, eu falo assim, não, o dia do ano da minha neta, quando eu batizei. Glória a Deus. A gente esquece mesmo das coisas. Mas não vai esquecer. Toda vez que ela fizer aniversário, Alice, foi esse dia que eu desci as águas, nova criatura, eu revivi de novo, nova criatura sou, as coisas velhas se passaram, eis que fez tudo novo. Então, aqui, voltando ao texto, que é muito testemunho, é muita bênção. Essa viúva, ela oportunava esse juiz dia e noite. E por algum tempo, ou seja, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e dá tempo com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo. Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, não respeitava os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, por fim, por um tempo ele não quis julgar a causa dela, hein? Não vou julgar a causa dessa mulher, não. Mas, enfim, ele pensou assim, para que essa mulher me deixe em paz, para parar de me importunar, eu vou julgar a causa dessa mulher, que ela está vindo aqui na ouvidoria, ela está indo na minha rua, ela está indo na minha casa, eu conjecturando eu. Então, todo dia, cara, eu creio que todo dia aquela mulher falava com o juiz, faz-me justiça. Vou julgar a causa dessa mulher para parar de me importunar? Todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e não me importune mais. É assim que ele falou. Já que ela me perturba todo dia, vou fazer justiça para que ela vai embora. E fez. E disse o Senhor, versículo 6 do capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Ouviu que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, Deus não fará justiça para você e comigo, o justo, que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio, ainda que demore. Ele não vai fazer justiça? Não demorou. Não deu. Tem coisas na nossa vida, nossas petições. Nossos pedidos que demora, irmã Marlinha. Olha, o meu tem causa minha que é 6, 10, tem causa ainda para ser ganho, eu estou orando 30 anos. Andei por quê? Mas ele não fará justiça. Ele não fará justiça porque um ano para Deus pode ser um dia. Um dia é um ano para Deus. Porque o nosso calendário não é igual ao calendário de Deus. Para Deus ele pode ser agora. Mas ele pode ser daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu não sei. Mas eu só sei que como ele foi com Daniel. Daniel orou. E orou as 40 semanas de Daniel, quando ele esteve em jejum. E o anjo, Deus enviou o anjo a Daniel. Desde o primeiro momento que tu propôs no teu coração esse negócio, eu ouvi a sua oração, Daniel, Deus falando. Mas o príncipe da Pérsia, que é Satanás, ele veio no meio do caminho e quis tardar a sua bênção, parar. Porque o inimigo ele faz assim, ele vem para querer tardar a bênção do Senhor. Mas eu enviei um anjo Gabriel. Te dei vitória dela, que no primeiro momento que você orou, eu ouvi, Daniel, a sua oração e foi atendida. Mas veio o príncipe da Pérsia querendo passar. O que é isso que ele quer dizer? As batalhas vêm, as lutas vêm para ofuscar a bênção do Senhor, para desanimar você, para dizer que Deus não está ouvindo, que Deus não vai atender. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem palavras ao contrário, que vão vir, vem todo momento para desanimar você, para você parar na caminhada. O inimigo não quer saber se você tem 10 anos, 50 anos, 500 anos de evangelho, se você é pastor, se você é apóstolo. Não interessa isso, porque nome não vai ter no céu. Até o nosso nome vai ser trocado, nossas vestes vão ser trocadas. Ele
não quer saber, ele quer saber. É a sua alma, é o sangue que está na sua vida, é o sangue do Cordeiro que está manchado em nós. É isso que ele quer tirar, a nossa convicção da nossa salvação, que nós somos salvos. Hoje a irmã tem convicção. Se a irmã morrer hoje, se eu morrer hoje, eu vou para a glória. Isso que é importante, mas ele quer tirar essa convicção, desanimar. Quantos se afastaram, quantos desanimaram? É isso o propósito. Então não perca esse propósito, fica nesse propósito. Pode vir as dificuldades, pode vir as lutas, mas o Senhor deu vitória. E Alice nasceu. Glória a Deus, está lá com a sua mãe. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e clamam a ele de noite, ainda que tardio para correr. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus vai vir. Será que ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar o povo de Deus firmado? Quantos já se afastaram? Quantos, se Jesus voltar hoje, quantos irmãos vão ficar? Eu não quero ficar, e você não vai ficar, e eu não vou ficar. Mas nós vamos orar para aqueles